Olá pessoal, daremos início à meta 6. Na meta 6 aprenderemos seno, cosseno e tangente, somando dois ângulos e subtraindo dois ângulos, tá? Iniciaremos com o seno, tá? Gente, isso é uma fórmula, sempre vai ser assim, tá? É bastante comum, eu diria, em vestibulares esse assunto. E para você calcular o seno da soma de dois ângulos, muito simples, você tem a fórmula, né? É o seno de A vezes cosseno de B mais seno B cosseno A. Tá? E para você calcular a diferença, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Ok? Então essas são as duas fórmulas. Então essas são as fórmulas de seno de A mais B e seno de A menos B, tá? Tem uma música que na verdade eu nunca ouvi, mas dizem que é uma música, que para ajudar a decorar isso aqui, eu só vou falar para vocês, para não dizer que eu não falei, mas que é bem conhecida por sinal. Porém, eu prefiro um outro jeito de decorar isso aqui, tá? Porque já decoro o seno e o cosseno. Mas enfim, é uma música que na verdade é uma poesia, eu acho. Que é: na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Tá? E repare que é sempre a mesma coisa, só vai mudar o sinal, né? Então se é seno de A mais B, aqui no meio é mais. Se é seno de A menos B, aqui é menos. Então esse tem essa poesia aí, se você achar conveniente, né? Na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Mas eu vou passar um outro macete mais adiante, tá? E também temos o do cosseno, tá? Temos o do cosseno, a soma e a diferença, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, tá? A fórmula é cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B. E o cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Tá? Então, tem essas duas fórmulas, seno e cosseno. Na verdade, essas quatro fórmulas, né? Do seno e do cosseno. Mas assim, como é que você pode decorar isso aqui? Tá? Veja. Vou tentar mostrar para vocês uma maneira para decorar. Claro que a prova de vocês terá consulta, né? Vocês terão um material, porém, no vestibular vocês não terão. E pode ser que use esse tipo de fórmula mais lá na frente, com alguma disciplina, principalmente em geometria. Então vale a pena você decorar. Tá? Repara o seguinte, você vai decorar isso com duas perguntas, tá? Duas perguntas. Primeira pergunta: mantém o sinal? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: tem troca-troca? Tá? Foi assim que eu aprendi e ajuda bastante. Veja, quando é seno de A mais B, repara o seguinte, você tem o seno e o cosseno. E eles vão responder. O seno não dá assim uma ideia de tipo sim? Dá, né? O seno dá uma ideia de sim. Já o cosseno, eu sei que não dá uma ideia de não. Porém, se o seno dá uma ideia de sim, o cosseno é não. Um tem sim, um tem que ser sim e o outro tem que ser não. Então o seno dá a ideia de sim, então você vai lembrar. O seno sempre vai responder sim para as perguntas. E o cosseno sempre vai responder não. Então veja. Então primeira pergunta, mantém o sinal? Sim. Qual o sinal?
do meio, tá? Tem troca-troca? Sim. Então, tem o troca-troca. Então, um é seno e o outro é cosseno. Mas, porque mantém o sinal, um é seno e o outro é cosseno. Só que detalhe, sempre trocando, né? Aqui é A e B, aqui é B e A. Tá? Seno de A menos B. Mantém o sinal? É seno? Sim, mantém o sinal. Tem troca-troca? Sim, é seno. Então, vai ficar seno de A cosseno B, porque tem troca-troca, menos, porque mantém o sinal, seno B cosseno A. Tá? E também, agora para o cosseno de A mais B. Mantém o sinal? Você não responde não. Então aqui no meio vai ser, se aqui é mais, menos. Tem troca-troca? Não. Então vai ser cosseno de A, cosseno de B. Né? O troca-troca é no sentido seno e cosseno, né? Como não tem, vai repetir o cosseno duas vezes, multiplicando aqui, né? Mantém o sinal? Não. Então aqui é mais, vira menos, seno A, seno B. Tá? E o cosseno de A menos B? Cosseno, mantém o sinal? Não. Tem troca-troca? Não. Então é cosseno de A, cosseno B, mais, porque não mantém o sinal, né? Seno de A, seno de B. Tá? Então, esse é um macetezinho para decorar essas 4 fórmulas. Respondendo apenas essas 2 perguntas, e quem vai responder é o próprio seno ou o próprio cosseno, depende do que você está estudando. Peguemos alguns exemplos onde encaixa isso aí. Veja o exemplo A. O exemplo A, ele está pedindo para calcular o seno de 75. Só que você não pode usar a tabela, né? A tabela que está pronta na sua apostila. Você não pode simplesmente colocar lá 0, alguma coisa que é o valor do seno de 75. Você só pode usar o que você sabe de cor, que é a tabela do 30, 45 e 60. Então, o que você faz? Vai fazer o seguinte, seno de 75 a 75, será que eu consigo fazer alguma coisa com o 30, 45 e 60 para dar 75? Acertou, consigo. O 75, ele é igual ao seno de 30 mais 45. Né? Se você somar o 30 e o 45, vai dar 75. Então, o 75 é igual a essa soma. E, de acordo com o que a gente viu anteriormente, a gente sabe que a soma, né, o seno de uma soma, você pode separar ali em 2 parcelas. Lembra que você tem que responder as 2 perguntas. Mantém o sinal? Sim, mantém o sinal. Porque o seno responde. O seno lembra assim, né? Só você trocar o E por I. Tem troca-troca? Sim. Então vai ficar seno 30 cosseno 45. Como aqui é mais, mantém o sinal? Sim, mantém o sinal. Mais seno de 45 cosseno de 30. Tá? E aí, o seno de 30 e cosseno de 45, seno de 45 e cosseno de 30, você sabe de cor. Então vai ficar seno de 75 graus é igual seno de 30. Acertou. Meio. Né? Para ajudar aí, te auxiliar, vou deixar a tabelinha aqui no canto. Seno de 30, então, é meio. Cosseno de 45. Acertou. Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo a multiplicação primeiro, 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, recorde lá do 9º ano, que se eu estou multiplicando 2 raízes, basta multiplicar um número aqui dentro. 2 vezes 3 é 6, então vai ficar raiz de 6. E 2 vezes 2, 4. Como aqui eu já tenho o mesmo denominador, o 4, então repete o denominador, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6. Essa é a resposta do seno de 75. Ok, pessoal? Veja, o exemplo B, eu vou fazer o cosseno
é o cosseno agora de 105 graus. Aí você pode se perguntar, professor, 105 está no segundo quadrante. Eu vou fazer igual eu fazia anteriormente, jogar lá para o primeiro quadrante e achar o simétrico? Não. Somente no 105 não, tá? Por quê? Porque o 105, se você parar bem para pensar, é 60 mais 45, né? E aí você pode usar a tabelinha que está aqui no canto. Então, somente no caso do 105 você não reduz para o primeiro quadrante, tá? Somente no caso do 105. O resto, sim, vamos reduzir. No exemplo seu, eu vou fazer um exemplo parecido. Então, no 105, assim, gente, toda vez que você tem seno, cosseno ou tangente, a gente não viu ainda a fórmula, mas já veremos, serve a mesma regra. Toda vez que você tem seno, cosseno ou tangente de um ângulo que não é o 30, 45 e 60, e você não tem acesso à tabela pronta, o que você tem que fazer? Primeiro, se for do segundo, terceiro e quarto quadrante, joga para o primeiro, acha o simétrico, e faz o estudo do sinal. Exceto do 105, né? E depois que você viu isso, você vê se você vai fazer mais ou menos com o 30, 45 e 60 para dar o número que você quer. Tem que dar algum dos dois, ou mais ou menos, tem que dar. Pois bem, o cosseno de 105 é cosseno de 45 mais 60. E aí você tem que fazer as duas perguntas, mantém o sinal, se é cosseno, o cosseno lembra não, né? Sei que não lembra, mas aqui se o cosseno lembra sim, o cosseno lembra não. Não, então se não mantém o sinal vai ficar menos, tem troca-troca, não, então vai ficar cosseno, cosseno, cosseno de 45 vezes cosseno de 60, menos, porque não mantém o sinal, seno de 45, seno de 60. Tá? E aí, calculando, vai ficar cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio, menos seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4. Né? Lembra que aqui já expliquei, né? Que quando é multiplicação de raiz, só multiplicar os números de dentro. Então aqui vai ficar raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Repara que esse número aqui em cima vai dar negativo, né? Porque raiz de 6 é maior. Então esse número aqui vai dar negativo. O cosseno de 105 vai dar negativo. E lembre que faz sentido, porque se você tem o ciclo trigonométrico e aqui é o cosseno, está com sono, o 105 está no segundo quadrante, tem que cair na parte negativa. Né? Então esse valor de fato tinha que dar negativo. Beleza? Vamos para a letra C, o seno de 165. Bom, ele está em qual quadrante? Segundo. Ele está aqui no segundo quadrante. E aí você já sabe que, se não for de 105, né? Você tem que achar o simétrico lá no primeiro quadrante. Então, 165 está aqui. Para chegar até 180, falta quanto? 15. Então, esse ângulo aqui é de 15 graus. Então, significa que ele é simétrico ao ângulo de 15 graus lá no primeiro quadrante. Já fizemos vários exercícios de simetria. Acredito que você já não está mais com dificuldade em relação a isso. Então, o simétrico de 165 é o 15 graus. Como é seno, está sem sono. Então, ele repara que eles vão bater no mesmo ponto. Isso significa que o seno de 165 é igual ao seno de 15 graus. É exatamente igual. Professor, se fosse o cosseno? Se fosse o cosseno de 15 está aqui e o de 165 está aqui. O que você faria? Você faria a conta, exatamente como a gente vai fazer aqui, nessa aqui, claro, com as regras do cosseno, né? Faria a conta do cosseno de 15 e aí no final colocaria o sinal de menos na frente. Tá? Mas como é o seno, vai ficar o mesmo valor, o mesmo sinal. Então, seno de 15 graus. O que eu posso fazer com os 60, 45 e 30 para ficar 15? Acertou. Posso fazer seno
de 45 graus menos 30. Mas, professor, eu não poderia fazer 60 menos 45? Não dá a mesma resposta, o 15? Sim, poderia. Se você quisesse fazer o 60 menos 45, ia dar a mesma resposta, tá? Mas decidi fazer 45 menos 30. Não, tipo, se você colocar aqui 16 menos 1, vai dar a mesma resposta. Só que a diferença é que o 16 e 1 você não sabe decorar os valores. Então, vou jogar pra cá, vou jogar aqui pra baixo. Então, o seno de 45 menos 30 é uma continha de menos. Então, você tem que responder aquelas duas perguntas. Você já anotou no seu caderno, com certeza. Já anotou no armário, escreveu de carvão na sala. Que mantém o sinal. O seno lembra sim, né? Ó, está com uma cara de sim. Então, sim, mantém o sinal. Tem troca-troca? Sim, tem troca-troca. Então, vai ficar seno de 45 graus menos 30 vai ficar igual seno de 45, tem troca-troca, então vai ficar cosseno de 30. Mantém o sinal? Sim. Menos seno de 30, cosseno de 45. E aí, substituindo os valores, seno de 45, tem a tabelinha aqui do lado, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, que é 1 vezes. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, sobre 2, sobre 2 não, 2 vezes 2 vai ficar 4, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e 2 vezes 2 é 4, então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Esse número aqui em cima, raiz de 6 menos raiz de 2, é positivo ou negativo? Positivo, né? Porque o número maior está na frente. Tinha que dar positivo, porque ele está dando aqui na parte de cima e é positivo. Sempre é legal você fazer essas verificações para não errar no sinal. Beleza, pessoal? Então, vamos agora verificar como que fica a tangente. Falaremos agora da tangente. Gente, a soma e a subtração da tangente, tá? Então, quando eu tenho a tangente de A mais B, essa é a fórmula, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A tangente de B. E quando é uma subtração, repara o seguinte, quando é mais e menos, né? A primeira linha repete o sinal, a de baixo troca. Quando é menos, repete o sinal, a linha de baixo troca. Um macete para decorar isso aqui, lembra que do seno e do cosseno você responde duas perguntas, né? Se mantém o sinal, o seno responde que sim, né? Seno lembra sim, se o seno lembra sim, então o cosseno lembra não. E se tem troca-troca. O seno responde que sim, tem troca-troca, já o cosseno não. Agora, para você decorar a tangente é o seguinte, tangente de A mais B. Lembra da frase, tem uma frasezinha assim, ó. Tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos dois banheiros. É uma frasezinha que ajudei você a decorar. Ó, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos dois banheiros. Tá? Então essa frase foi o que me ajudou a decorar a fórmula da tangente. O que você tem que lembrar é que o sinal é trocado, em cima vai seguir o sinal aqui de dentro do parênteses e embaixo troca. Só isso tem que lembrar. Tá? Então, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos dois banheiros. Beleza? Vamos para exemplos. Exemplo A, ele pergunta para você a tangente de 285. Tangente de 285. Primeiro, você tem que verificar em qual quadrante está o ângulo, né? Então, fazendo aqui o ciclo trigonométrico aqui, né, só como uma referência, o 285 está no quarto quadrante, né? Lembra que aqui é 270, então 285 vai aqui para o quarto quadrante. 285 está aqui. Então, o ângulo que ele forma com o ângulo X é de... Acertou. De 285 até 360, ele tem que andar 75 graus, certo? Isso significa que esse ângulo... Opa, vou fazer um pouquinho mais aqui. Aqui é 75, significa que o ângulo de 285, ele é simétrico ao de 75. Mas lembra que a tangente está aqui, né? Lembra que essa é a tangente. O 75 vai bater lá em cima.
o 285 vai bater lá embaixo. O que isso significa? Que a tangente de 285 é igual à tangente de 75, só que com o sinal trocado, tá? Só que negativo. A tangente de 75 vai dar positivo, que vai lá em cima. A tangente de 285 vai dar negativo, porque ela vem aqui embaixo. Sempre importante você fazer um esboço, que nem esse, do ciclo trigonométrico, você não se perder no sinal. Muito importante. Então, vou deixar aqui. Não, vou apagar. Então, você sabe que a tangente de 285 é igual a menos a tangente de 75. Como eu joguei no primeiro quadrante, agora eu posso pensar. 75, já falamos sobre esse ângulo aqui. E 75 é, acertou, 30 mais 45. Né? Então, menos tangente de 30 mais 45 graus. Tá? Pois bem, gente, então eu vou por enquanto ignorar esse sinal de menos aqui, tá? Aí na resposta final, a gente coloca o sinal de menos. Então a tangente de 30 mais 45 é igual, lembra da fórmula? Tangente no banheiro A, então tangente no banheiro 30 graus, mantém o sinal, mais tangente no banheiro B, 45, dividido por, tangente nos dois banheiros, e lembra que embaixo troca de sinal. Então tangente no banheiro A, tangente no banheiro B. Igual. E agora é só você substituir os valores que você já sabe. Tangente de 30. Acertou. Raiz de 3 sobre 3. Mais tangente de 45. Sobre menos tangente de 30. Já sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Vezes tangente de 45. Igual. Gente, matemática tem que ficar o mesmo denominador. O 1 você sabe que é 3 dividido por 3, para ficar o mesmo denominador. Mesma coisa, 1 você sabe que é 3 dividido por 3. Então vai ficar o seguinte. Mesmo denominador aqui, ó, então repete o denominador, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3, dividido, parte de baixo, 1 vezes raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3, né? 1 não precisa aparecer mais. Então, embaixo vai ficar 3, vai ficar 3 menos raiz de 3, tá? Você já sabe que... Você já sabe que quando eu tenho uma fração dividido pela outra, você repete a primeira e multiplica o inverso desse aqui, né? Vai ficar 3 sobre 3 menos raiz de 3, tá? Então aqui vai cortar esse 3, vai ficar 1. Esse 3 vai cortar, vai ficar 1, né? Porque daí 3 dividido por 3 fica 1, 3 dividido por 3 vai ficar 1, corta. Então 1 vezes isso aqui vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. Você já sabe que não pode ficar raiz embaixo, então você multiplica pelo sinal contrário, lembra? Vai ficar 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. E aqui, basta você fazer uma distributiva. Vai ficar 3 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? Que é da raiz de 9, raiz de 9 é 3. Mais 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. Sobre. Aqui você sabe que é um produto notável, então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 9 mais 3 vai ficar 12. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 são 6 raiz de 3. 3 ao quadrado vai ficar 9. E aqui, corta, fica 3. Então vai ficar 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Dá para simplificar tudo por 6, né? Então
Então 12 dividido por 6 é 2. 6 dividido por 6 é 1, então vai ficar raiz de 3. E 6 dividido por 6 é 1, não precisa aparecer embaixo. Gente, esse valor aqui é o quê? A tangente de 75. Lembra que a gente vai calculando a tangente de 75. Essa é a resposta que eu quero? Não. Eu quero a tangente de 285, que é igual a menos a tangente de 75. Então a tangente de 285 é igual a menos isso aqui. Se eu colocar, vai ficar assim, ó, menos 2 mais raiz de 3. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos raiz de 3. Então essa aqui é a resposta. Beleza, pessoal? Então, veja, é a mesma ideia do seno e do cosseno, a tangente também. A tangente vai te dar um pouquinho mais de trabalho, confesso, porque tem várias coisas aqui e tem fração. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada que você já não está acostumado. Beleza? Então, bora fazer os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.